Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33, chegando com mais conteúdo da palavra de Deus, feliz por mais um ar puro que respiramos, mais um dia que Deus concedeu para mim, para minha família, para você. Que bom, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E também, aleluia, já convido você para ficar até o final do conteúdo. Se possível, você deixar o seu joinha, porque através do seu joinha, né, o conteúdo pode chegar em mais e mais pessoas. E se você passar, né, por aqui, ouvir a palavra de Deus, não deixar o joinha, é sinal que você não gostou da palavra de Deus. Então, o seu joinha é um sinal que você gostou da palavra de Deus. E desde já quero fazer um apelo para você também, você que não é cristão ainda, você que ainda não é crente. Irmãos, aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Jesus quer te salvar, irmãos. Fica conosco. E no final do conteúdo, a gente vai estar orando. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia, que se encontra em Jeremias, capítulo 33. Vamos para a palavra. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pois assim diz o Senhor, no Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e acerca das casas dos reis de Judá, que foram demolidas, para fazer delas uma defesa contra os valados e contra a espada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Entremente os caldeus estão entrando a pelejar para os encher de cadáveres de homens que ferirei na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de todas a sua maldade. Aleluia. Eis que lhe trarei a ela a saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança. Aleluia. E farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como o princípio. Aleluia. E os purificarei de toda a iniquidade do seu pecado contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E estas cidades me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que eu vi, e de todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Aleluia. Assim diz o Senhor, neste lugar do qual vós disseis, e uma desolação, sem homens e nem animais, sim, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais. Ainda se ouvir a toque, ainda, aleluia. Oh, aleluia. A voz de gozo e a voz de alegria,
a voz de noivo e a voz de noiva, e a voz dos que dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ação de graças, pois farei voltar a essa terra os seus exilados como no princípio, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nesse lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, na cidade das planícies e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel e acerca da casa de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Aleluia. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim para oferecer holocaustos e queimar oferta de cereais e oferecer sacrifícios continuamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu pacto com o dia e o meu pacto com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Aleluia. Também se poderá invalidar o meu pacto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também o pacto com os sacerdotes levíticos, meus ministros. Aleluia. Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas, que ministram diante de mim. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: acaso não observaste o que esse povo está dizendo? As duas famílias que o Senhor escolheu, agora as rejeitou. Assim desprezam o meu povo
como se não foram o povo diante deles. Aleluia. Assim diz o Senhor: se o meu pacto com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não tiver determinado as ordenâncias dos céus e da terra. Aleluia. Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meus servos, de modo que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois eu os farei voltar do seu cativeiro e apiedar-me em Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Esse foi o capítulo 33. Vamos para o capítulo 34 de Jeremias. Aleluia. Vamos para o capítulo 34. Eu falei 33, perdão aí, irmãos. Agora vamos para o capítulo 34. Nós acabamos de ler, através dos leitores de telas, o capítulo 33. E agora vamos ler, através dos leitores de telas, o capítulo 34. Deus é bom, aleluia. Deus é poderoso. Deus é bom porque, mesmo com as minhas limitações, sendo deficiente visual, estou aqui levando a palavra de Deus a todos vocês através dos leitores de telas. Aleluia. Vamos para a palavra. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sobre o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que estou prestes a entregar essa cidade na mão do rei de Babilônia, o qual a queimará fogo. Aleluia. Aleluia. E tu não escaparás da sua mão, mas certamente serás preso e entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e irás a Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor. Ó Ezequias, rei de Judá, assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada. Em paz morrerás. E como queimavam perfume a teus pais, seus reis precedentes, que foram antes de ti, assim os queimarão a ti, e te prantearão, dizendo: ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. Aleluia. E anunciou Jeremias, o profeta, a Ezequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Aleluia. Quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Ezequias, porque dentro a cidade de Judá só estas haviam ficado como cidades fortificadas. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava
em Jerusalém para lhe fazer proclamação de liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Para que cada um te libertasse ao seu escravo e cada um a sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado no pacto de libertarem cada qual o seu escravo e cada qual a sua escrava, de maneira a não se servirem mais deles. Sim, obedeceram e os libertaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e tornaram a escravizá-los. Aleluia, ó Senhor, Deus de poder e de glória. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz um pacto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Aleluia, glória a Deus. Ao fim de 7 anos libertareis cada um aos seus irmãos hebreus, que te for vendido e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livres de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Aleluia. E vos havíeis hoje arrependido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, proclamando liberdade cada um ao seu próximo, e tinha escrito diante de mim um pacto na casa que se chama pelo meu nome. Aleluia. Aleluia. Deus de Israel, mudastes, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um o seu escravo, e cada um a sua escrava, que havia deixado e livres à vontade deles, e os sujeitasses de novo à servidão. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouviste a mim, para proclamar-te a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Eis que, pois que eu vos proclamo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome, e farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouviste a mim, para proclamar-te a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Eis, pois, que eu vos proclamo a liberdade, diz o Senhor, para a espada e para a peste e para a fome, e farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Aleluia. Entregarei os homens que transpassarem o meu pacto, e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim com um bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções.
os príncipes de Judá, nos príncipes de Jerusalém, nos eunucos, o sacerdote e todo o povo da terra, nos mesmos que passaram pelo meio das porções dos bezerros. Aleluia. Aleluia. Entregá-lo-sei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. Os cadáveres deles servirão de pasto para as aves do céu e para os animais da terra. Aleluia. E a Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte e na mão do exército do rei de Babilônia, aos quais se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo. E da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 34. Vamos para o capítulo 35. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Agora, aleluia, vamos para o capítulo 35 e já convido você para ficar conosco até o final, que a gente vai estar orando, tá bom? Vamos para a palavra. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, nos dias que Joiaquim, com o filho de Josias. Aleluia. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Joiaquim, com o filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos Zecaditas e fala com eles, introduzindo-os da casa do Senhor em uma das câmaras, e lhes oferece vinho a beber. Então tomei a Jazamis, filho de Jeremias, filho de Abazinhas, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos Zecaditas. Aleluia. E os introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Gedalias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que ficara sobre a câmara de Maséias, filho de Salom, guarda dos vestíbulos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E pus diante dos filhos da casa dos Zecaditas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Eles, porém, disseram: não beberemos vinho, porque Jonadá, filho de Legabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Não edificareis casas, nem semelhareis sementes, nem plantarei vinha, nem a possuireis, mas habitarei em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias na terra em que andais peregrinando. Aleluia, Senhor.
Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Lecabe, nosso pai, em tudo quando nos ordenou de não beber vinho em todos os nossos dias. Nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem de edificarmos casas para nossa habitação, nem de possuirmos vinha, nem campo, nem semente. Aleluia. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo que ordenou Jonadab, nosso pai. Aleluia. Obediência, né, irmãos? Aleluia. Sucedeu, porém, que, quando subia Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra essa terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso não aceitareis instrução para ouvir-te as minhas palavras, diz o Senhor. Aleluia. As palavras de Jonadab, filho de Lecabe, pelas quais ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não o tem bebido até o dia de hoje, porque obedece o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós com insistência, vós não me ouvistes. Também vos tenho enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vardes após outros deuses para os servir, e assim habitarei na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinasse o vosso ouvido, nem me obedeceste a mim. Aleluia. Os filhos de Jonadab, filho de Lecabe, guardaram o mandamento do seu pai que ele vos ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, no Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que pronunciei contra eles. Pois isto têm falado e não ouviram, e clamei a eles e não respondeu. E a casa dos secaditas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardando todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quando os ordenou. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Lecabe, pois assista diante de mim. Aleluia. Esse foi o capítulo 35. Vamos para o capítulo 36.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fica conosco até o final do conteúdo. A gente vai estar orando logo mais no final do conteúdo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Sucedeu, pois, no ano 4 de Joiacim, filho de Josias, rei de Judá, que da parte do Senhor veio essa palavra a Jeremias, dizendo: Toma o rolo do livro e escreve nele todas as palavras que te falado contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Aleluia. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer, para que cada qual se converta do seu mau caminho, a fim de que eu perdoe a sua iniquidade e o seu pecado. O Santo de Israel. Aleluia. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo do livro, enquanto Jeremias editava todas as palavras que o Senhor havia falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou impedido, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e, pelo rolo que escreveste enquanto eu ditava, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia de jejum, e também as verás aos ouvidos de todo Judá que veio das suas cidades. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Joiacim, filha de Josias, rei de Judá, no mês 9, todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém, apregoaram o jejum diante do Senhor. Leu, pois, Baruque no livro as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, no escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. E, ouvindo Micaías, filho de Gemaías, filho de Safã, todas as palavras do Senhor, naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, Elisama no escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aclone, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes.
E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouviram, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. Então todos os príncipes mandaram Joaquim, filho de Netanias, filho Selemias, filho de Cush, a Baruque, para lhe dizer do rolo que lesse aos ouvidos do povo: toma-o na tua mão e venha. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E Baruque o leu aos ouvidos deles. Ouvindo eles todas aquelas palavras, voltarão-se temerosos um para os outros, e disseram a Baruque: sem dúvida alguma temos que anunciar ao rei todas essas palavras. Aleluia. E disseram a Baruque: declara-nos agora como escreveste todas essas palavras. Ele as ditava. E disse-lhes Baruque: sim, da sua boca ele meditava todas essas palavras, e eu com tinta as escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, escondeste tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama no escribas, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então enviou o rei a Jeoiade para trazer o rolo, e Jeoiade tomou da câmara de Elisama no escriba, e o leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Aleluia. Ora, era o 9º mês e o rei estava assentado na casa de inverno, e diante deles estava um braseiro aceso. E havendo Jeoiade telido 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com o canivete do escrivão e as lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Ó Senhor. Aleluia. E não temeram, nem rasgaram seus vestidos, nem o rei e nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E rostos que Jonatã, Pelaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, contudo ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameu, filho do rei, e a Seraías, filho de Azuiel, e a Selemias, filho de Abiteiel, que prendessem a Baruque no escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondeu. Glória a Deus. Depois que o rei queimaram o rolo com as palavras que Baruque escreveram da boca de Jeremias, veio a Jeremias a palavra do Senhor, dizendo: Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que Jeoiaquim, com rei de Judá, queimou. E a Jeoiaquim, com rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste esse rolo, dizendo, porque escreveste nele anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá essa terra e fará cessar nela homens e animais. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, com rei de Judá, não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado no seu cadáver e o calor de dia e a geada de noite. Aleluia. Aleluia. Santo de Israel. E castigá-lo-ei a ele e a sua descendência e os seus servos, por causa da sua iniquidade, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo o mal que tenho pronunciado contra eles e que não ouviram. Aleluia. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, enquanto Jeremias ditava todas as palavras do livro que Jeoiaquim, com rei de Judá, tinha queimado do fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Aleluia. Glória a Deus. Deus de Israel. Irmãos, esse foi o capítulo 36, de Jeremias. Aleluia. Lemos através dos leitores de telas. Jeremias 33 ao 36. 33 ao 36. Amém? Então vamos já orar. Já convido você, colocar sua mão aí no seu coração. Aleluia. Abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus tocar em você. Mas antes, já quero fazer um apelo para você mais uma vez, você que não é cristão ainda, você que não é crente, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, porque Jesus, Ele quer te salvar e Deus é tão bom, irmãos. Aleluia. Deus é tão bom que Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que todos tenham vida e vida com abundância. Ei, aceita Jesus hoje. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e Ele quer te salvar. Amém? Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então vamos orar agora em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez nesse dia, Pai, te peço licença para entrar na sua presença nesse momento, Senhor. Meu Deus, estamos aqui crendo, Senhor, que o Senhor vai fazer, aleluia, o que o homem não pode fazer, ó Pai. Deus, tudo aquilo que o homem não consegue fazer, tudo aquilo aonde o homem não pode ir, Senhor, o Senhor vai, o Senhor pode ir, porque o Senhor é o Deus que fez a terra, o Deus que fez o mar, o Deus que fez o ar que respiramos. Então, Senhor, nós estamos crendo que o Senhor está visitando pessoas agora, Senhor. Deus, estamos crendo, Pai, que o Senhor está indo de encontro à pessoa que está, Pai, nesse canal diário de um deficiente visual, nesse momento, com esse celular na mão, ouvindo a sua palavra, Senhor, dando crédito, Pai, à sua palavra, meu Deus. Deus de poder e de glória, Pai, estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos no sobrenatural. Cantarabassuri, andarabassuri, cantarabassuri, sou. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, acreditando, Senhor, na palavra do Senhor. Estamos aqui crendo, Pai, que o Senhor está visitando pessoas agora, está tirando dores,
aleluia, Pai, está operando maravilhas em vidas, em pessoas, aleluia, Senhor. Já estamos crendo, Pai, que o Senhor está visitando, Pai, que pessoas vão render aos seus pés. Aleluia, Senhor, Pai, nós já estamos crendo, Pai, que o Senhor está visitando, Pai, hospitais nesse momento. Pai, nós estamos crendo, Pai, que o Senhor está visitando, Pai, a UTI nesse momento. Pai, tantas pessoas, Senhor, que está, aleluia, respirando sobre os aparelhos, está na UTI, Pai, mas nós estamos aqui, Senhor, buscando a sua palavra, Pai. Deus de poder e de glória, muito obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Pai, por esse ar puro, Pai, que o Senhor deu para mim, deu para minha esposa, deu para a minha família, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. O cantarabassuri, andarabassuri, cantarabassuri, cantarabassai. Em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro, Pai, a toda a minha família, Senhor. Vai de encontro, Pai, a família dessa pessoa que está nos ouvindo aqui, Pai, através do canal diário de um deficiente visual. Pai, vai de encontro a essa pessoa, Pai, vai de encontro à família dessa pessoa. Pai, vai de encontro, Pai, porque nós estamos aqui crendo, Senhor, no sobrenatural do Senhor. Pai, nós estamos crendo, Senhor, que o Senhor está visitando pessoas, está visitando famílias. Nós já estamos crendo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor está indo de encontro a essa pessoa. Aleluia, Senhor, já agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, por esse minuto de oração. Muito obrigado, Pai, por esse minuto de oração que o Senhor tem ouvido, que essas palavras estão chegando com cheiro suave nas suas narinas. Muito obrigado, Senhor, por ouvir nossa palavra, Pai. Em nome de Jesus, também te peço, Senhor, que todo mal, Senhor, saia em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu já te peço nesse dia, Pai, que todo mal saia em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, já te peço mais uma vez, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que todo mal saia. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. E o nome do Senhor sendo glorificado na minha vida, na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E esse foi o conteúdo de hoje. Aleluia. E amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus. Você que não é inscrito, se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Aleluia, glória a Deus. E também você que já é inscrito, continua conosco compartilhando a palavra de Deus para chegarem mais e mais pessoas. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos.